Vamos agora para o predicativo. Predicativo é o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. A função do predicativo é atribuir uma característica ao sujeito. Então, quando o predicativo atribui a característica ao sujeito, nós temos o predicativo do sujeito. E quando ele atribui a característica ao objeto, nós temos o predicativo do objeto. Vamos ver aqui o predicativo do sujeito. Então, o que é o predicativo do sujeito? Ele é o elemento do predicado que se refere ao sujeito, mediante um verbo de ligação ou não. Tem como função informar algo a respeito do sujeito. E aqui nós temos um exemplo. A terra é redonda. Então, a terra, sujeito, é verbo de ligação e redonda, predicativo do sujeito, porque expressa uma qualidade do sujeito aqui, que é a terra, tá? Depois nós temos aqui, os torcedores saíram satisfeitos. Aqui nós não temos um verbo de ligação, nós temos um verbo lexical, que é o também chamado verbo de ação, tá? Aqui nós temos o sujeito, os torcedores, e aqui nós temos o predicativo do sujeito, tá? Porque torcedores está ligado a satisfeitos, tá? Bom, vamos seguir aqui na nossa explicação. Nós temos aqui, o artista caminhava preocupado. Então, temos o sujeito, o artista, caminhava, um verbo de ação, e preocupado, o predicativo do sujeito, que expressa uma qualidade do sujeito, tá? A sala está cheia. Aqui nós temos o sujeito, a sala, tá? Temos aqui está, que é um verbo de ligação, como nós já vimos anteriormente, e temos aqui cheia, que é o predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade da sala. A sala está cheia. Úrsula anda doente. Aqui nós temos o sujeito, aqui nós temos o verbo de ligação, e aqui nós temos o predicativo do sujeito, que é a palavra doente, tá? Relacionada à palavra Úrsula, tá? Então, uma qualidade de Úrsula. Agora vamos ver aqui. O predicativo do sujeito pode estar se referindo a um sujeito em forma de oração. Então, aqui nós temos um exemplo. Parece impossível que ele consiga, tá? Essa oração aqui, olha, que é chamada de sujeito oracional, na verdade ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva, tá? E ela pode ser substituída pela palavra isso. Então, vamos fazer aqui. Como é que ficaria? Parece impossível isso, tá? Se nós invertermos, colocarmos a palavra isso na ordem direta, como é que fica? Isso parece impossível. E nós teríamos aqui o impossível como predicativo do sujeito da palavra isso, tá? Como qualidade de isso. As orações que apresentam predicativo do sujeito costumam se dispor na seguinte ordem: sujeito, verbo e predicativo do sujeito, como aquilo que eu falei para vocês, né? Isso, em primeiro lugar, né, o sujeito, o parece, verbo, e o impossível, predicativo do sujeito. No entanto, há casos em que o predicativo do sujeito pode aparecer antes do sujeito e até mesmo antes do verbo. Vamos ver o exemplo. Então, nós temos aqui:
Altos são os montes da Transmantiqueira, belos os seus rios, calmos os seus vales, e boa é a sua gente. Esta é uma fala de Guimarães Rosa, tá? Vamos inverter agora, tá? Os montes da Transmantiqueira são altos. Então, o que é que nós temos aqui? Os montes da Transmantiqueira é o sujeito e altos é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque é uma qualidade dos montes da Transmantiqueira, tá? Então, aqui o que é que nós vemos? O predicativo do sujeito antes do sujeito, porque o sujeito está aqui depois do verbo, e o predicativo do sujeito antes do verbo, tá? E isto também vai acontecer nessas outras frases, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui está belos os seus rios, ou seja, os rios da Transmantiqueira são belos. Então, está na ordem inversa. Aqui também, calmos os seus vales, né? Calmos aqui, o predicativo do sujeito. E o sujeito são os vales da Transmantiqueira. Depois nós temos, boa é a sua gente. Tá, se nós invertermos, nós ficamos com a gente da Transmantiqueira é boa, tá? Onde o sujeito é montes da Transmantiqueira. Não, o sujeito é a gente da Transmantiqueira e o predicativo do sujeito fica sendo a palavra boa.